E aí pessoal, hoje eu vou contar sobre uma coisa que aconteceu comigo que é totalmente inexplicável, assim, é uma das coisas mais estranhas que aconteceu comigo e até hoje eu sou meio traumatizado com isso. Quando eu vejo alguém coberta, né, tipo assim, com a roupa de cama ali coberta em cima da cabeça, assim, totalmente coberto, eu falo pra tirar, ou eu tiro, porque eu acho muito estranho. E é um assunto que, assim, toda vez que eu conto, me arrepia. É um negócio que aconteceu comigo, né, quando eu era criança. Bom, eu morava numa casa relativa, é porque assim, quando a gente é pequeno, tudo é grande, né, tudo é grande, assim, o ambiente é grande, os produtos... Tudo que a gente manipula é grande. E aquela casa que eu morava parecia relativamente grande, né? Então, beleza. Tinha um corredor. No final desse corredor, assim, ele meio que abria pros lados, né? Pro lado direito tinha 2 quartos e pro lado esquerdo tinha uma entrada para um quarto. São ambos um pra frente e pro outro. Então tinha um quarto um pra frente e pro outro. Do outro lado tinha um quarto. E na frente, em vez de ter outro quarto, tinha um banheiro. Nesses 2 quartos à direita, dormia meus 2 irmãos, né? E no outro quarto dormia eu no chão. A gente tinha, não sei se a gente tinha acabado de se mudar e tal. No outro quarto dormia eu no chão e minha irmã, né, na cama. E aí, sei lá, eu tinha uns 6, 7 anos de idade por aí. E aí, eu gostava, às vezes, de me cobrir. Eu pegava a coberta e cobria até a cabeça, assim. E um dia meu pai falou assim, não cobre a cabeça que não presta. Só isso. Eu falei assim, ai, que coisa besta, né? Que não presta o quê? Sem brincadeira. Eu falei assim, isso daí não dá nada. O meu irmão, né, no quarto da frente, meus irmãos dormiam de luz acesa. Então, eu fui esse dia, sei lá, acho que era meia-noite, assim, e o pessoal já tinha todo mundo tinha ido dormir. Eu, criança ali, meio que energética, eu ainda não tinha ido dormir. E eu cobri a cabeça. Eu falei assim, eu vou mostrar que não tem nada a ver. Eu vou cobrir a cabeça e vou ficar com a cabeça coberta. O jeito que a pessoa fica quando cobre a cabeça parece um corpo, né? Parece é feio mesmo, não é bonito. Parece um corpo coberto. E aí eu olhei pra... Como os meus irmãos dormiam de luz acesa, então se uma pessoa entrasse na frente na frente dos 2 quartos, a sombra se projetava. Eles dormiam de porta fechada e às vezes dá pra escutar o ronco do meu pai, né? Meu pai roncava bastante às vezes. E nesse dia eu tava escutando o ronco do meu pai, tava dormindo. E aí eu cobri a cabeça e eu fiquei... eu quero ver o que acontece. Tipo assim, né? Criança desafiando, né? E do lado, eu deixei só a parte que... Como minha irmã tava dormindo na cama, eu tava dormindo no chão. Então eu tinha se eu abrisse do lado que estava a cama da minha irmã, eu conseguia olhar por baixo da cama dela e ver a luz, né? O reflexo da luz ali, né? Rebatendo na parede. E aí eu dormi não, né? E aí eu comecei a olhar, né? Eu cobri. Eu abri só uma frestinha da coberta assim em direção à parede pra respirar, né? Porque senão ficava ruim pra respirar. E aí passou um tempo, acho que passou uns 40 minutos, surge uma silhueta, uma sombra de uma pessoa e surgiu de uma forma muito, muito estranha, meio que deslizando. É só de falar esse conto aqui, esse relato até arrepia, porque eu meio que tenho imagem disso na minha cabeça, né? A sombra meio que se projetou deslizando. Falei, meu irmão, é meu irmão brincando. Eu fechei assim, né? Abaixei a coberta e eu comecei. E na verdade, aí eu comecei a olhar para aquela sombra muito estranha assim. A sombra se projetou na parede assim, né? Porque a luz estava rebatendo do quarto, como se tivesse uma pessoa parada ali no meio ali, entre os 2 quartos. Eu escutava o ronco do meu pai ainda. Ou seja, meu pai tava dormindo, a porta tava fechada, não era ele. A minha irmã tava em cima da cama ali e eu não escutei. Aquelas camas meio que de ferro e madeira assim. Então se o meu irmão tivesse acordado, eu teria ouvido, né, o estalo da cama, ele saindo, então sabia que era ele. E não era. E aí, aquela sombra ficou parada, como se fosse uma pessoa, assim, sabe? Mas muito bizarro, muito bizarro. E eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar com medo, assim, né? Obviamente. Eu comecei a chorar sem fazer barulho, né? Tipo, totalmente desesperado. Aí eu pensei, deve ser o meu irmão. Aí eu fechei, assim, a coberta do lado que tava sendo projetada na parede. Aí eu abri um tisquinho de nada. E eu consegui ver com esse tisquinho, né? Eu tava morrendo de medo, obviamente. Eu abri em direção à porta. Eu via, tipo assim, meio que 2 pés, assim, meio escuro, assim. E eu conseguia ver o meu irmão dormindo. Ou seja, meu irmão tava meio que com a boca de lado, assim, com os olhos fechados, assim, dormindo pra caramba, assim. Eu conseguia ver ele dormindo, porque mesmo que tava no chão, eu conseguia ver
a cama dele, assim. Aí eu fechei rápido, assim, né? Que eu tava com muito medo. Eu não sabia o que era. Aí eu comecei, eu não sei se eu desmaiei, o que aconteceu. Só sei que, tipo assim, eu fechei o olho e fiquei com muito medo, chorando pra caramba, assim, não fazendo, sem fazer barulho. E eu peguei no sono. Um detalhe, né? Teve uma hora que, quando eu dormi, eu sonhei com uma figura com um chapéu, mas toda escura. Eu, na verdade, não sei. Porque como se tivesse adormecido, não sei se foi um sonho. Eu não sei o que aconteceu. Só sei que eu acordei depois de um tempo e já tava de manhã. E é isso, a única coisa que eu lembro era isso. Eu lembro de uma pessoa, ela parecia que tinha um chapéu, mas ela era inteira escura, não tinha face, não tinha... Não sei como. Só sei que eu acordei depois de um tempo. Quando eu acordei, né, eu vi o meu irmão ainda dormindo, na mesma posição que eu tinha visto a minha irmã dormindo. E foi isso. Esse foi um dos relatos mais bizarros que aconteceu comigo. Uma das coisas mais bizarras que aconteceu comigo quando eu era molequinho assim ainda. E desde esse dia eu nunca mais cobrir a cabeça. Pode acontecer o que for, eu nunca mais cobri a cabeça depois disso daí. Tipo, ficar, né, naquela posição bizarra, assim, meio que coberto, como se fosse um corpo em cima da cama com tudo coberto. Nunca mais. A minha namorada às vezes faz isso e eu falo pra ela tirar, porque os gatos vêm meio que encher o saco acima da cama. Ela se cobre pra não deixar os gatos ficarem, tipo, cheirando a cara dela, assim. Toda vez que eu vejo, eu descubro, né? Eu tiro assim, falo pra ela que não presta. Eu contei essa história pra ela, mas acho que ela não acredita. Enfim, isso foi uma das coisas mais bizarras que aconteceu comigo quando eu era criança. E comenta aí o que você achou, se você tem alguma história parecida, se aconteceu alguma coisa assim com você. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, porque é um canal minúsculo ainda e tá crescendo aqui. Espero que cresça, né? Com seu apoio vai crescer. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.